E aí, meus amigos, tudo jóia? No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre a pergunta que tem chegado muito para mim, que é: Rodrigo, das medicações injetáveis, Saxenda, Trulicity, Ozempic, que podem ser usadas para tratamento da obesidade, qual delas é a melhor? Qual perde mais peso? Qual dá mais resultado? Qual que eu devo começar primeiro? Então, eu resolvi fazer um vídeo explicando um pouco sobre cada uma delas, que foram os vídeos anteriores, e hoje a gente vai fazer um resumo e eu vou explicar os prós e os contras que a gente pode estar usando quando fala na questão de comparação de resultado. Primeiro ponto, Rodrigo, existe a melhor? Nós não temos essa resposta igual para todas as pessoas. Nossa, mas por quê? Porque existe uma coisa, pessoal, que chama resposta individual. Isso quer dizer que você pode usar o Saxenda. Você tem uma resposta, o seu vizinho, quando usa o Saxenda, ele tem outra resposta, e uma outra pessoa que você conhece tem uma outra resposta. Então as pessoas podem ter respostas muito diferentes. Quando a gente vê e passa dados dos estudos, são dados da média das pessoas que estavam naquele estudo, o que não quer dizer que a gente tem que obrigatoriamente ter aquele resultado, que a gente vai ter, que tem que contar com isso. Tem pessoas que perdem muito mais do que os estudos relatam e tem pessoas que perdem muito menos. Então, a variabilidade da resposta do medicamento quanto a tirar a fome, tanto para o Saxenda, quanto para o Trulicity, quanto para o Ozempic, variam de pessoa para pessoa. Outro ponto importante é que os efeitos colaterais eles também podem variar na intensidade. O mais comum de todos eles, né, tanto do Saxenda quanto do Trulicity e Ozempic, são as queixas relacionadas à náusea, né, um pouco às vezes de enjoo, né, quando come parece que a comida não caiu muito legal, mas isso tem variabilidade entre os indivíduos. Então tem pessoas que sentem poucos efeitos colaterais e toleram bem, e tem pessoas que mesmo com doses baixas sentem mais, né? Passam mal e acabam, né, tendo que interromper a medicação. Então é relativamente frequente que a gente escute uma história de que uma pessoa usou a medicação, teve um resultado legal, um conhecido comprou o medicamento, começou a tomar e passou mal, teve que parar e perdeu até a medicação. Então lembre que nós temos essa variabilidade, tanto na resposta da fome quanto na resposta dos efeitos colaterais. Outro ponto importante que a gente tem que lembrar: se você é uma pessoa que não se importa de estar aplicando uma medicação na pele todos os dias, o Saxenda pode ser uma opção para você. Se você é uma pessoa que já não gosta muito de agulha, as opções semanais elas podem ser mais interessantes. E aí a gente cai naquele conceito chamado de adesão. Você não se importa, você não liga de estar usando esse medicamento, não incomoda você, não atrapalha a sua rotina. E quando nós falamos dessas medicações injetáveis, o fator que mais limita os pacientes usarem bastante tempo é o preço. Nós sabemos que no Brasil os valores ficam entre R$600 a R$1.000, dependendo da dose que você usa, o que é um fator claramente limitante. E nós sabemos que, por isso eu sempre digo, se você vai fazer um tratamento para obesidade, você tem que se programar para fazer uso dessa medicação com acompanhamento médico e provavelmente por vários meses. O que nós vemos muito frequentemente é a pessoa: eu quero emagrecer para daqui a um mês, compra a medicação, toma, passa mal, emagrece, mas depois não sabe como continuar, não sabe qual dose usar, não sabe o que é um sinal de bom resultado ou não, se a perda de peso está sendo satisfatória ou não. Então essa questão financeira é extremamente importante, porque fazer um tratamento um mês para obesidade é a mesma coisa que não fazer tratamento nenhum. Então a gente tem que se programar para estar usando essa medicação por vários meses. Um outro ponto interessante é a gente olhar o resultado dos estudos. O Ozempic, ele acabou fazendo um estudo comparando diretamente ele com o Trulicity e ele com o Saxenda na dose de 1,2. E nesses estudos, o Ozempic teve uma perda de peso muito superior, né? Então, os pacientes que perderam 10% do peso tiveram muito mais pacientes no grupo do Ozempic. Ah, Rodrigo, então você está me dizendo que o Ozempic ele é melhor para perder peso, é ele que eu tenho que usar. Não, eu estou falando para você que o resultado dos estudos aponta nessa direção.
O que não quer dizer que na prática isso vai se traduzir em um resultado idêntico para você. Tem pessoas que usam e perdem mais, tem pessoas que usam e perdem menos. Então essa validade dos estudos ela é muito bacana para a gente fazer no mundo real depois, mas não é garantia de que você vai ter um resultado idêntico ao de um estudo. Por exemplo, foi conduzido um estudo com a dose do Ozempic de 2,4 miligramas, que nós nem temos no Brasil, e pelo valor que está atual do Ozempic 1 miligramas, ficaria mais de R$2.000 por mês. E essa dose teve uma perda de peso de 18% nos pacientes que usaram por 15 meses o medicamento. Então, às vezes a gente vê a manchete, né? A medicação perde bastante, mas o tratamento com esses análogos, os resultados mais positivos, foram dos pacientes que usaram pelo menos um ano. Então pense aí, se você for iniciar o tratamento com uma dessas medicações, daria para você estar fazendo uso por 6 meses, por um ano ou por mais de um ano, que ficaria um valor relativamente elevado para a grande maioria das pessoas. Então, qual é o melhor, qual que eu devo tomar? Nós não temos nunca essa resposta, pessoal. E os pacientes eles veem essa ansiedade de saber qual é o melhor, qual vai ter um resultado melhor para ele, e as pessoas têm essa variabilidade, né? Então, o nosso hipotálamo, cada um tem um hipotálamo diferente, o centro da fome. Alguns podem ter mais receptores para esse hormônio, outros menos. Então, vou dar um exemplo para vocês. Eu já tive pacientes que usaram a dose de 3 miligramas do Saxenda, que é a dose máxima, que fica um valor de R$1.000 por mês, e a pessoa dizia que ela não conseguia parar de comer. Ao mesmo tempo, nós temos pacientes que com a dose de 0,6 têm muitas náuseas e não conseguem nem progredir a dose. Vejam aquilo que eu comentei no início do vídeo. Resposta individual, não tem receita de bolo. Então, por isso, um ponto muito importante que eu digo para os meus pacientes, não façam uso dessas medicações sem acompanhamento médico. Você não vai estar economizando, você vai estar perdendo o medicamento, porque o leigo não sabe manejar essa medicação. E outro ponto muito interessante, como funcionam as medicações desse grupo dos análogos do GLP-1? Então, Saxenda, Trulicity e Ozempic. São medicações que servem para reduzir a sua fome, para ajudar você a conseguir comer menos, sem ter muita dor aí de fazer uma dieta com a caloria baixa. Não são medicações que aceleram o metabolismo, que aceleram a queima de gordura, elas simplesmente vão ajudar você a comer menos calorias, menor quantidade de comida. Então você tem que estar com uma dieta muito alinhada, né? A alimentação tem que estar bacana para esse medicamento poder ajudar você. O que nós vemos que é muito frequente, as pessoas às vezes seguem uma dieta bacana e não ligam muito para a bebida alcoólica, e isso acaba subindo no final de semana. Então, lembrando que se a caloria do álcool está entrando, o seu peso vai acabar, infelizmente, não caindo. Combinado, pessoal? Acho que essa era a ideia do vídeo de hoje. Nós temos que avaliar caso a caso. Você pode ser um bom respondedor à medicação, um respondedor mediano, ou alguém que não responde bem. Não é nem culpa sua, né? Cada cérebro tem um tanto de receptores, né, uma resposta a esse determinado hormônio que nós aplicamos pela pele. Combinado, pessoal? Se você ficou com mais alguma dúvida, escreve aqui embaixo que eu vou estar respondendo. Nos vemos no vídeo da semana que vem. Um grande abraço aí para vocês, até lá!